A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Lucas 9, 59 a 61. Você pode ler na íntegra. Bom, a péssima tendência de postergar as nossas atitudes, as nossas decisões, né? É um hábito muito pernicioso, que tem um nome também bem difícil de falar, um trava-línguas, né? Que é procrastinar. A procrastinação. Deixar para depois. E nesse deixar para depois, quantas perdas não acontecem nas nossas vidas? Quando Deus nos chama, Ele realmente sabe o momento certo de nos chamar. E nós não podemos enrolar. Nós precisamos estar atentos, estar vigilantes para podermos atender ao chamado. Deus tem toda a sabedoria do mundo. Mas é a dúvida, né? É aquela indecisão, é aquela decisão não tomada ainda de seguir a Deus, de estar na presença dEle, de atendê-lo, é colocar as nossas necessidades, as nossas prioridades, as dos outros na frente. É, na verdade, ainda não saber quem se é, o que se quer. Mas Deus chama. E nós um dia vamos ter que prestar contas desse chamado. Eu não estou dizendo com isso que todos terão de ser pastor, missionários, não. Cada um tem um chamado numa área. Senão como seria a vida? Todos agindo do mesmo jeito, no mesmo lugar. Às vezes também nós temos a tendência de querer que tudo esteja perfeito antes de nós darmos início a alguma coisa. E Deus diz que não, que iniciemos. E no trajeto, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos mostrando como agir, como fazer. Tem uma frase que diz, né? É melhor o feito do que o não feito. É melhor você fazer, não perfeitamente, mas fazer, do que querer fazer perfeitamente e deixar de fazer. Ainda mais quando se diz respeito à espiritualidade. Nós não sabemos, sabe, das emergências. Deus sabe. Então é muito importante quando Ele disser que nós façamos. Às vezes Ele fala, né? Fala com alguém, conversa com alguém, convida alguém, fala da palavra, faça uma visita. E talvez tenha acontecido com você, de perder a oportunidade, a pessoa partir e a gente ficar tonto no meio daquela situação. Esse queria, né, enterrar o próprio pai. Ele usa aqui, na verdade, né? Ele falava sempre em parábolas. E falava que ele falava, por quê? Para que aquelas pessoas que não fossem espirituais, aquelas pessoas não entenderiam realmente. Vou enterrar primeiro meu pai. Quer dizer, algo que, né, é um pai, mas já partiu. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não tem mais o que se fazer. É mais urgente naquele momento ali trabalhar na obra, resgatar vidas que estão vivas. Ficar em volta de coisas que não farão mais sentido. Né? Ele usou um exemplo forte e realmente para as pessoas falarem assim, mas que absurdo não poder enterrar o próprio pai e tal. Argumentar, né? Por isso que ele diz que não era para qualquer um entender. Então, quando estamos usando as nossas desculpas, pensemos nessa palavra. Vamos atender ou vamos dar 1000 desculpas? Desculpas não vão nos faltar. Pode ter a certeza para nós não fazermos o que é preciso ser feito, que Deus nos chama, que Deus toca no nosso coração. Ele nos atrai para aquilo. Olhando o versículo 62, olha só o que ele nos diz. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás, né? É renunciar a determinadas coisas e ficar lamentando. Querer voltar lá atrás e pegar aquilo de volta. Não está apto. Ainda está imaturo. Então isso de nada agrada a Deus. O que devemos fazer é orar
a fim de que não frustremos os planos de Deus nas nossas vidas, a fim de que realmente se concretize. Também a autossuficiência. Nós achamos que nós sabemos, que nós podemos, que vai ser feito do nosso jeito, do nosso tempo. Isso aí também é obstinação. É nós não deixarmos Deus ser Deus nas nossas vidas. E geralmente pessoas que são muito independentes, que talvez tiveram que aprender a ser independentes muito jovens, e eu posso dizer isso com autoridade, porque eu tive que aprender desde muito menina a me virar, né? Devido, como eu sempre falo, ter nascido numa família disfuncional, que não funcionava. Então eu me sentia na obrigação de fazer as coisas funcionarem. E aí eu me tornei autossuficiente. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Eu me coloquei na frente de Deus muitas vezes. Mas não assim. Tem várias maneiras de nos colocarmos na frente de Deus. Uma maneira é não esperar por Ele. Não ouvir a voz dele claramente. Não se dar tempo de ouvir a voz dele. Ter muita pressa. No primeiro impulso agir. Ser tempestiva, intempestuosa. Ir lá e... Não, deixa que eu faço. E é muito difícil. Até na nossa vida, na nossa rotina, nós começamos a não permitir que as pessoas nos ajudem. Nós fazemos tudo, nós somos autossuficientes, temos dificuldade para aceitar ajuda nas pequeninas coisas. Só nós sabemos fazer as coisas, o outro não sabe, o outro faz mais ou menos. Olha, isso é torturante, porque no final nós ficamos frustrados, nós ficamos cansados, né? Vou falar aqui não. Cansados e não vale a pena. A vida não é para ser vivida dessa maneira. Mas tem esse grande detalhe. Nós aprendemos, as nossas estruturas mentais foram programadas, né? Como eu disse, a minha foi para autossuficiência. Porque realmente eu não podia contar muito, né? Eu tinha um pai, de certa forma, ausente. E era minha mãe que assumia tudo. E ela não dava conta de tudo. Então, o que nos faltava em todos os sentidos, eu muito cedo comecei a trabalhar. Com 8 anos eu já trabalhava. Eu vendia produtos de beleza, maquiagem, sabe? Eu comprei, a minha primeira cama que eu tive eu comprei, né? Armário de cozinha na minha casa, não tinha talher, não tinha nada direito. E aquilo era muito, adolescente se sente muito envergonhado, né? Então, o que acontece? A gente, me desculpa que tomou um tombinho aqui, mas eu não vou parar a gravação, nem vou cancelar não, tá? A gente aprende a ser autossuficiente, a gente aprende muito cedo a ir lá e fazer, não esperar pelo outro. E depois é difícil. Tô tentando ajeitar o telefone aqui. Vai cair de novo, não. E depois é difícil, realmente. A gente se torna muito exigente, a gente se torna muito perfeccionista. Isso não é bom. Não é bom em nenhum relacionamento, sabe? A ouvir a opinião alheia, até para ouvir o outro. Você foi programado, forçosamente, a se virar, ir lá e fazer, a não esperar. E para nós, mulheres, então, a cultura nos leva a querer fazer isso, sabe? A ser independentes. E a gente leva isso para o nosso relacionamento com Deus, nosso Pai. Nós fazemos isso com Deus. Não damos tempo, sabe? Tudo que é feito corrido, tudo que te acelera, te coloca pressa, não é de Deus. Eu aprendi isso. Tudo que nos coloca para correr, não. As coisas de Deus não são assim. Deus não vive nesse tempo acelerado em que nós vivemos, esse tempo desenfreado. Não. A lógica de Deus não é essa. Então, é preciso que a nossa mente seja renovada, que ela seja reestruturada. É preciso que nós nos permitamos dobrar a nossa cerviz, sabe? Escutarmos a Deus, ouvir a palavra, dar tempo da palavra, sabe? Ela ser assimilada, o Espírito Santo falar conosco. Mas para atender a Deus, ao chamado dele, sabe? Para isso aí, às vezes, a gente enrola.
E era exatamente o que a gente não deve, né? A gente vai, Senhor, o Senhor me capacita, o Senhor me ajuda, o Senhor me leva, e não sei como vai ser, mas o Senhor já está lá, tendo a certeza que o Senhor me chamou, o Senhor já está lá. E o Senhor vai preparar tudo, e o Senhor vai fazer tudo acontecer como tem que acontecer, porque não é na minha força, é na sua vontade, é no seu querer. Amém? Vamos orar. Deus santo, querido, justo. Pai, nos ensina, Deus, a dizer sim imediatamente ao teu chamado, Deus. Mas também, em contrapartida, ajuda-nos, ó Deus, a não avançar mediante a coisas que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, ó Pai. Ensina-nos a estar no lugar certo, como esposas, como filhas, qualquer papel que tenhamos que desempenhar, ó Deus. Dá-nos humildade, a humildade necessária que Jesus nos ensinou de uma maneira tão linda, Deus, tão perfeita, para que realmente tenhamos uma vida equilibrada, uma vida abundante em Ti. Em nome de Jesus. Amém. CCI, curta, compartilhe e, se não é inscrito no canal, se inscreva, a fim de nos ajudar a levar a mensagem além. Amém?